Soberano Deus, amado e eterno, a Ti, ó Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo Deus, justo e bendito, eu louvo a Ti e agradeço, ó Deus, nesta hora pela vida desta igreja, pelo Teu povo que aqui está. Abençoa-os, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alegra os seus corações, ó Pai, na certeza do Teu Espírito neste lugar. Usa, Senhor, o Teu servo que irá nos ministrar o ensino nesta noite. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, pois ela Te pertence, nós entregamos a Ti. Guarda as nossas famílias, nossos lares, os irmãos que estão em casa, aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Deus vai guardando a cada um deles. Livra-os do mal. Seja conosco, ó Deus, assim Te glorificamos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que estão em casa, a paz de Cristo seja com vocês também. Vamos agradecer ao Senhor com mais uma oração. E o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Depois a irmã Lourdes venha adorar a Deus conosco com o louvor da harpa cristã. Oportunidade também que já vamos contribuir com dízimos e ofertas para a obra de Deus. Senhor Deus, Pai amado e glorioso, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus bendito e santo, nesta hora pela vida da Tua igreja. Toma em Tuas mãos os pedidos de oração de nossa irmã Rosenildes, Pai, visitando, ó Deus amado, a cada pessoa aqui apresentada. Guarda, Senhor, a Tua igreja e o Teu povo. Receba o nosso louvor, ó Deus, agora que será entoado, para a honra e glória do Teu santo nome. Seja conosco neste lugar, ó Deus bendito e santo, cuidando destas almas, destas vidas que aqui estão, na minha também, Deus, eu Te peço. Senhor, nós Te louvamos e agradecemos por esse dia de vida que nos tem dado, pela nossa saúde e a todas as bênçãos acrescidas em nosso favor. Obrigado, Jesus, por tudo, assim agradecemos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Exaltado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos de casa com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 243. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, aos pequenos e adultos, luz divina e da posição, nós daremos em Tua face. Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, para ouvir o que nos foi dado. Só nos manda Tua
família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Assim, agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedir ao pastor Edson para fazer essa oração, apresentar o nosso irmão, o evangelista Reginaldo, que nos dará o ensino nesta noite. Glória ao Senhor Jesus. Exaltado seja Deus. Oramos, irmãos, ficamos de pé, por favor. Aleluia. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento nós queremos te agradecer por estar mais uma vez na tua presença nesta noite. Estamos reunidos neste lugar para ouvir a tua palavra, Senhor. E creio que a tua palavra, ela falará conosco nesta noite. Usa teu filho neste momento para que a sua palavra alcance a alma aflita, angustiadas, aqueles que chegaram com problema, com dificuldade. Segundo a tua palavra, ela que decide, Senhor, ela que visita, ela que revela os nossos pensamentos. Por isso, nesta noite, usa teu filho e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pai do Senhor para a igreja. Podem tomar os vossos assentos. Em nome do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, do Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Graças a Deus. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Diz assim o verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse quem? Deus. Disse? Deus. Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso?
E disse a mulher: a serpente me enganou. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa que nós acabamos de ler. O livro do Gênesis, irmãos, é um dos livros, principalmente esse capítulo de número 3, é um dos livros, dos capítulos mais tristes da Bíblia. Mais triste porque nós não vemos aqui uma festa, uma grande alegria. Nós vemos aqui o homem se corrompendo. Nós vemos aqui o homem falhando diante de Deus. E para iniciar essa palavra aqui, irmãos, eu quero... Alguém já tomou alguma queda aqui, irmão? Alguém já caiu? Algumas vezes, né? Aí às vezes nós colocamos a culpa na calçada, às vezes quando nós caímos, né? Essa calçada que está quebrada, o governo... Tá certo, tem que ser arrumado. Tem que tomar, a calçada tem que estar arrumadinha. Mas será que essa queda foi por causa da calçada ou porque foi falta de uma atenção nossa, muitas das vezes? O quê? Foi falta de ar. Minha avó dizia assim, quando nós fazíamos... Minha avó dizia, não, que ela está viva, né? Graças a Deus, ela saiu do hospital e está em casa. Mas quando nós tropecávamos, alguma coisa que é errada, ela falava: você está com a cara para o inferno? Você está olhando para onde? Então, irmãos, esses tempos atrás eu fui no chá de bebê ali, carreata, né? E a jovem viu aquele carreata, colocamos umas bexigas no carro, ela ficou toda encantada e ela passou. Quando eu olhei para lá, a jovem tomou um tropicão que ela saiu rolando e ela não sabia se quase entrou debaixo do carro. E ela, por quê? Ela se tirou a atenção daquilo, ela estava atravessando uma rua. E tem queda que é perigoso, irmão. Tem aquela queda que você cai, você olha para um lado, olha para outro, para ninguém. Porque... será que alguém viu essa queda? Tem gente que dá risada, irmão. Tem gente que, irmão, de queda não se dá risada. Por quê? Tem queda que leva à morte. Então tem gente que, quando a pessoa cai, não é sério, irmão. Queda é coisa séria. O que eu quero dizer hoje, irmão, com essa palavra aqui? Que há um tempo atrás a igreja, quando uma pessoa falhava, quando uma pessoa errava, quando ela caía, a igreja chorava, a igreja se planteava. E hoje os tempos estão difíceis. Pessoas parecem que ficam alegres, felizes, quando uma pessoa ela cai, ela erra. Só que, como eu disse aqui, muitas vezes é por falta de atenção. A Bíblia diz: meu povo erra por faltar de conhecimento, por falta de atenção. Você quer ver, irmão? Às vezes um dedinho que você bate na beira da cama é uma dor terrível. Então, irmãos, é por falta de atenção, muitas das vezes. Só que aqui nós vemos esse texto tão triste. Abra vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 12, se não me falha a memória. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Olhe que não caia. Então, ou seja, prestar atenção, ficar atento. Aquele que cuida está em pé. Olhe para que não caia. Então, se nós tropicamos, igual eu falei, tem quedas que você se machuca, mas toda queda, irmão, tem uma consequência. Sim ou não? Sim. Ah, irmão, mas eu não morri. Eu não fui para o hospital. Mas você pode olhar, se você caiu, você bateu o braço, você vai ficar com ele arranhado. Alguma coisa vai marcar no seu corpo. Você vai mexer a roupa, você vai alguma coisa, você se sente engraçado, mesmo que às vezes seja uma queda. E às vezes, quem é que nunca caiu aqui, irmão? Uma vez um pão meu caiu lá em Moema, eu tinha acabado de comprar aquele pão na chapa, tão gostoso, e estava chovendo, segurando, aí caiu o pão no guarda, olhei para um lado, olhei para o outro, peguei o pão, falei: não vou deixar você aqui não, pão. Você não vai cair aqui não, você não vai ficar aqui não. 7 horas da manhã, aquela fome, irmão, quando acorda, sabe, crente. Falei: não. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e quando você cai, você muitas das vezes, você olha para um lado, olha para o outro, para que nenhum, por quê? Você se sente vergonha. Agora vai pegar, irmão. Aleluia. Tá certo que tem gente que não tem mais vergonha, irmão. Tem gente que não tem mais vergonha nenhuma.
nós estamos precisando ter temor a Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba com Deus, ninguém brinca com Deus. Tudo que nós semear, tudo aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Mas aí vem uma pergunta, Reginaldo, como? Nós olhamos aqui, pastor Luiz, pastor Edson, num jardim desse, o palácio, o jardim das delícias. Um homem pode falhar, um homem totalmente no seu estado original, porque Adão era humano antes da queda. Ele era original. Só que, como Reginaldo, um homem totalmente santo, um homem que era totalmente puro, ele dentro desse jardim ele caiu. Como ele falhou? Como, Reginaldo? Aí eu vou ver lá em 1 Timóteo, deixa eu ver aqui onde eu anotei para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Irmã Leandra, por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 14. Graças a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 14. Tem hora que Timóteo some, tem hora que Timóteo foi arrebatado, sei lá. 2,14. 1 Timóteo 2,14. Mas Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Então, às vezes nós falamos, mas foi a mulher culpada no jardim do Éden, né? Tem uns que jogam a culpa para a mulher. Quem foi enganado, irmão? Foi o homem? Foi a mulher. Porque a responsabilidade estava sobre Adão, sobre a sua família. Quem era o cabeça da família dele? Ele era Adão. Estava sobre a responsabilidade dele. Ou seja, irmão, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Uma vez um amigo meu falou, eu vou mudar de serviço, porque esse serviço aqui eu vou pecar, eu vou fazer isso. Irmão, nós pegamos esse texto aqui, pegamos Jesus no deserto. Qual era a probabilidade de quem pecar aqui, irmão? Adão ou Jesus no deserto? Quem era que estava mais vulnerável? Jesus. Por quê? Quantos dias sem comer, irmão? 40 dias e 40? Quem estava mais vulnerável? Jesus ali, irmãos. O que faz você pecar, irmão, não é o lugar, mas é eu e você. É o nosso caráter, é o nosso comportamento. O lugar, meu irmão, não é o lugar, é você. Porque diz que onde José colocava as mãos, prosperava. O homem fazia diferença dentro do Egito. Não era ele no Egito, mas ele foi levado para o Egito. E nós, igreja do Senhor, estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Este mundo é representado no Egito, mas nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos. Aleluia! Então, mas por que o meu pecou, irmão? Por que, Reginaldo? Porque Deus não fez eu e você robô. Tem um botãozinho, dá um glória aí. Jesus vai lá, você aperta o botãozinho, você dá um glória. Irmão, você vai apertar um botãozinho, não, você vai dar um glória, aleluia, não. Deus te fez com você, irmão, para você escolher, livre-arbítrio, escolha. A terra não foi feita para ficar sem o céu. No Éden, o homem quis ser independente. O que aconteceu? A queda. Quando nós queremos viver uma vida independente de Deus, longe de Deus, irmão, afastar de Deus, vem a queda. E é fatal muitas das vezes. Nós, irmãos, temos que estar conectados com o céu. Porque não há gigante, não há grande, não há, diante, irmão, do pecado, irmão, não há grande. A melhor coisa foi igual José, ele fez, ele fugiu. Não se brinca com coisas erradas. Porque nós vamos acabar perdendo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12, irmão Lucília, lê para mim, por favor, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos sumiu?
Pastor Nunes, tem na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, 12. Pelo como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Obrigado, pastor. Depois a irmã Lucília vai. Já fica com Gênesis 2,16, a irmã Lucília. Então nós vemos a irmã. Deixa eu abrir aqui também para me recapitular. Vamos ver se o meu tem. Obrigado, pastor Edson. Então nós vemos aqui. Primeira coisa, portanto, como por um homem. Quem era esse homem? Adão. Entrou o pecado, e pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Aí vem uma pergunta, irmão. Você é pecador porque você peca? Ou você peca porque é pecador? Nós pecamos porque nós somos pecados. Nós temos a natureza pecaminosa. Você só está bonitinho aqui por causa da presença de Deus. Tira Jesus um minuto da nossa vida, nem dá para pensar, né? Tem aquela historinha do porquinho, que a mulher pegou o porquinho, deu banho nele, colocou lacinho, e era na corrente, né? Segurando a corrente. O dia que soltou aquele porco, ele viu uma lama, naquela lama. Tira Jesus de cada um de nós aqui para você ver, irmão. A Bíblia fala que antes nós éramos trevas. Tira Jesus, irmão, de nossa vida. Meu Deus do céu. Misericórdia. Então, irmãos, essa passagem tão tremenda. Uma coisa, Gênesis 2,16, irmã Lucília. Cadê Gênesis 2,16 e o verso 17? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós pegamos aí no verso 16? E ordenou quem? O Senhor. Deixando o que aqui? Deus ao homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda, olha aí, irmão, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha aí, Aberto, tudo pro céu. Olha aí, irmão. Temos banquete, irmão. Livremente. Você tem livre escolha, tem coisa para você comer, Adão. Tem, meu amigo? Você fica à vontade aí, Adão. O negócio que eu preparei para você é coisa profunda, é coisa maravilhosa. É isso, irmão. Deus prepara coisas maravilhosas para nós e nós ficamos perdendo tempo com as coisas deste mundo. Aleluia, glória a Deus. Mas tem um porém, irmão. Ou seja, na presença de Deus tem limite. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? No dia que dela comeres, certamente morrerá. Ou seja, tinha uma sentença, tinha uma ordem. O homem, irmão, quando desobedece uma ordem, ele só tende a cair. Você vê, nós erramos por poucas coisas. Você vê, lei de trânsito. O farol está vermelho, tem que ser respeitado. Quando está no amarelo você ainda pode passar, mas é o quê? É sinal de para você ter o quê? Cuidado, atenção, porque já vai ver. Teve um pai de família, irmão, à noite foi passar com tudo, o farol vermelho, a esposa estava grávida, veio um carro bateu na lateral, morreu a esposa dele e o bebezinho dele, irmão, por causa de imprudência. Mas quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, né? Mas amém. Mas tem consequências. Tem que ser obedecida a lei. Igual eu, quando eu fui no hospital, deixei o carro lá, estava a placa: não estacione. Ele: não, é rapidinho, vem aqui. Esse negócio de rapidinho, irmão, não dá certo. Rapidinho, eu fui lá levar ela lá em cima do quarto, quando eu desci, cadê o carro? Olhei para um lado, olhei para o outro, só vi o cavalete lá. Aí eu vi o assento levando, eu corri atrás, meu rapaz, não adianta, você vai ter que ir lá no pátio. Aí eu fui para Pinheiros, de Pinheiros eu fui lá para o pátio, depois peguei um Uber, foi mais de 3 horas, R$1.000 nessa brincadeira. Então tudo tem uma consequência, esse negócio de rapidinho vai dar tempo, toma cuidado, irmão. Se está escrito lá igual a palavra do Senhor, nós temos que olhar para ela.
apóstola. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igual eu falei aqui, irmão. Vamos lá em Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo de número 22, verso 17. Quem puder, por favor. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor disse aí de quem? O quê? De quem quiser. De quem quiser. Tome de graça. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, ou seja, tem que estar com o ouvido atento. Diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça. Ou seja, irmão, ninguém serve a Deus por obrigação. A pior coisa, irmão, é você fazer algo obrigado, sim ou não? É ruim demais, irmão. É muito ruim você fazer obrigado. Às vezes tem pessoa que está vindo obrigado para a igreja, vindo obrigado para a casa do Senhor. Tá certo? Tem dias que é difícil, você vai empurrar. Você acha que uma noite fria dessa, daí a chuva bateu. De manhã eu saí um calor daquele, vocês saíram até suando. E à tarde? Então, quem quiser, ou seja, nós temos escolhas. Aí o livre-arbítrio do ser humano, ou seja, definição de livre-arbítrio, liberdade, ou seja, livre escolha. Temos o poder de escolha, somos livres para escolher, mas as consequências, irmão, nós não somos livres de escolher. Essas não. Deuteronômio capítulo de número 30. Deuteronômio capítulo 30 aqui. Glória a Deus. Vamos ler isso. 30, verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a bênção e a escolhe. Grifa isso na sua Bíblia, irmão, se for possível. Reginaldo, eu vou riscar a boca de Deus. Você não está riscando, você está grifando. Riscar é igual as crianças às vezes pegam, risca lá. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aí eu vou ler o verso 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Aleluia. Todas as escolhas, irmãos, são de vida ou de morte, são de bênção ou de maldição. Mas aqui diz o que? Escolhe, pois, a vida, dando os ouvidos à voz do Senhor, chegando a Ele. Aleluia. Por quê? Ele é a tua vida. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único caminho. Então nós temos aqui, irmãos, nós temos escolhas na nossa vida, de bênção ou de maldição. Aí é nossas escolhas. Aí eu vi mais um pouquinho aqui, Josué capítulo 24, irmão, verso de número 15. Deixa eu dar uma corrida. Quem puder ler, Josué 24 e o verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Obrigado, pastor. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus.
em cuja terra habitais. Porém eu não. Eu, a minha casa, nós escolhemos fazer o quê? Servir ao Senhor. Glória a Deus. Todos que estão aqui, irmão, tomaram uma atitude na sua vida. A melhor atitude que você fez, Vitória, é estar na casa do Senhor Jesus Cristo. A melhor escolha. A melhor escolha, irmã Nilza, que nós fizemos é estar aqui na casa do Senhor Jesus Cristo. A melhor parte que nós fizemos foi estar aqui na casa do Senhor Jesus Cristo. Um dia você levantou suas mãos, você escolheu sair deste mundo e falou: chega! Eu não quero mais viver essa vida de pecado longe de Deus, porque ela vai me destruir. Eu quero viver com Cristo, eu quero ter uma vida nova. Glória a Deus, aleluia. Porém, a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que não está servindo, mas eu quero servir ao Senhor. Eu escolhi servir ao Senhor. Por que eu escolhi? Porque não ando do caminho. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Salmos 62, irmão, nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele é soberano. No verso de número 11 diz assim: Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence ao nosso Deus. Deus, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas, irmão, se Ele tem todo o poder, por que Ele deixou o homem pecar lá no jardim do Éden? Por que Ele deixou o homem falhar? Porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele não interfere. Ele vai avisando. Como ele diz aqui, ele avisou. Ele deixou. É uma exortação para que nós confiemos somente em Deus. Somente no poder dele. Aleluia. Glória a Deus. Ali é um diálogo, irmão. No capítulo 3. Olha o verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: imagina, irmão, você ouviu uma cobra falando com você, meu Deus do céu. Não sei se essa cobra voava, se ela andava, porque eu sei que ela tem umas consequências. Mas aqui, ó, era uma conversa. Imagina, você está com o seu gatinho lá, irmão, que o seu cachorro, e começa a falar com você igual o Balaão lá. Começou. Então, imagine. Coisa aqui, ó. E é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Ou seja, a serpente colocou um ponto de interrogação. É assim que Deus disse. Sabe o que ela lançou no coração da mulher? Dúvida. Primeira coisa, foi dúvida. E uma coisa que eu falo aqui, ela colocou um ponto de interrogação. Onde a Bíblia põe ponto final, irmão? É ponto final. Nunca podemos pôr um ponto de interrogação. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha, irmão, totalmente distorcido, irmão. Você viu que lá no Gênesis capítulo 2, verso 16, o Senhor dizendo: de toda a árvore do jardim comereis. Olha aí, irmão. Livremente. E a serpente dizendo aqui, totalmente distorcido: não comereis de toda a árvore. Foi de toda a árvore que o Senhor falou, irmão? Não. No verso 17, no capítulo 2 de Gênesis, no Gênesis capítulo 2, verso 17, diz assim: mas, ou seja, irmão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Dela. Mas não foi de todas as árvores. Tinha um banquete para Adão e Eva ali naquele jardim. Uma família sendo destruída aqui, irmão. Olha aqui, e disse a mulher à serpente. Começou a dar ouvido àquela serpente, irmão. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela sabia que estava falando: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí a serpente, irmão. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Olha aqui no verso 17, no Gênesis capítulo 2, verso 17. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E a serpente diz não.
Às vezes Deus fala não para nós, muitas das vezes, e nós damos ouvido às vezes às vozes de pessoas que não têm nada de Deus. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que ouvimos, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado e estar atento. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. É igual que ela começou a dialogar com a serpente. Olha o verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Olha aí, irmão. Aí começou a lançar. E sereis como Deus. Meu irmão, saireis como Deus. Olha aqui. Você vai ser igual a Deus. Aí o ser humano quer ser igual a Deus. Começou a encher. É isso que o diabo ele tenta enganar. Ele começa a lançar seta. Ele começa a tentar. Começa a lançar os seus dardos terríveis. Contra o quê? Para tirar eu e você do alvo, da presença de Deus, da glória que nós sentimos aqui neste lugar. Jovens, irmãos que estão aqui, que nós possamos tomar cuidado, porque o diabo ele trabalha 24 horas e ainda faz hora extra. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Ele trabalha, mas se ele trabalha, o nosso Deus trabalha 24 horas também e não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Por quê? Porque ele cuida da minha e da sua vida. Aleluia. Ele cuida de mim e de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, irmãos, Deuteronômio capítulo 11, verso 13, quem puder ler, por favor. A responsabilidade humana, nós temos responsabilidade, irmão. E será que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Continua. Só até o versículo 13 mesmo. Versículo 13 mesmo. Obrigado, irmão Angélica. Então nós vemos aqui. Aleluia, obrigado. E será que esse se aqui, irmão, diligentemente obedeceis a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, nós temos que servir a Deus por livre e espontânea vontade, não é obrigado. Nós temos escolhas. Nós vemos lá o caso de Abraão e Ló, né? Ló começou a olhar as campinas. Abraão, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Você tem escolha, Ló. Aí Ló começou a olhar as campinas. Ou seja, Abraão estava andando com os olhos de Deus. Quando nós andamos com os nossos olhos carnais, irmão, nós vamos tropeçar. Nós que estamos aqui temos que andar na direção de Deus. Andar na presença de Deus. Por quê? Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Tudo que nós fazemos, irmão, nós vamos prestar contas. Eita Jesus da glória. E a fatura vem. Eclesiastes 11, verso 9. É um texto muito lido no culto de jovem, mas a Bíblia é para todas as idades, irmão. Eclesiastes 11, verso 9. E depois o 12 e o 14. Pode ler, quem achou. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te dará Deus a juízo. Sabe, porém, que sobre todas essas coisas Deus te trará juízo. O 12 e o 14, pastor Luiz, já que você está próximo aí, por favor. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aí, irmãos. Não adianta, irmão. Tudo que estiver encoberto um dia vai ser revelado. As consequências são terríveis, irmãos. Eu vou ler aqui Mateus. Obrigado, pastor Luiz. Vou aqui Mateus capítulo de número 23, verso 13, 37. Mateus 23, verso 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que
vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Ou seja, o Senhor vai falando, irmão. Jerusalém, Jerusalém. O Senhor vai falando. O Senhor vai falando. Todos os momentos. Ele vai nos alertando. Toma cuidado. Anda por esse caminho. Cuidado. Só que às vezes nós estamos tão ligados, irmão, com as coisas deste mundo, nós não damos ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo. Você viu no domingo espetacular uma jovem, que é lá da Cracolândia, ela, porque eu não ouvi minha mãe. Uma jovem que tinha de tudo. Não tem de tudo, mas hoje está atrás do xadrez. Está dentro de uma cadeia, ela dizendo, porque eu não ouvi minha mãe. Ou seja, irmão, muitas das vezes o pai, jovens que estão aqui, eterno, nossa irmã Vitória, o pai e a mãe falam, aconselha. Ah, mas esse meu pai está caduco, esse meu pai está doido. O pai e a mãe sabem o que é melhor para nós. Esses cabelos brancos que tem na cabeça não é em vão. Significa experiência. Experiência. O pai, que eu falo aqui, Deus, ele sabe qual é o melhor para nós. Eu lembro que uma época, quando eu era novo, com 15, 17 anos, e às vezes eu achava uma jovem bonita, eu falava, vamos orar. E eu já vou orar. Daqui a pouco eu dei uma vigília, Deus falava, não, estou no negócio. E eu ficava bravo com Deus. Aí eu usava o meu amigo Michael. Senhor, por que o Michael com 14 anos namora e eu não? Eu ficava bravo com Deus. Aí quando eu conheci a Alva, essa é de Deus, essa tem um coque, essa tem um cabelo, mas meu Deus, essa é de Deus. Aí uma vez eu fui fazer uma hora extra lá na igreja do Ministério Zona Sul, estava um Pentecoste, um missionário lá de Minas Gerais, e pregando, eu saí do meu culto, passei naquela igreja cheia, que as portas ficavam cheias, assim, e eu lá do outro lado assim, daqui a pouco o missionário, você aí, João, Deus não está naquele negócio não, tá? Oh, meu Deus, mas outra, Senhor. Mas Senhor, Deus fala, irmão. E eu ainda creio que Deus fala. Tá certo que tem gente que já, eu sei, Deus fala. Tá certo que primeiramente tem que ser mas Deus fala. Uma certa vez eu fui na missionária Dalva, cresci na missionária Dalva, uma vigília ali. Hoje ela está com uma igreja subterrânea, a missionária Dalva. E eu estava lá, Deus usa uma criança, uma adolescente. Eu não estou nesse negócio, mas meu Deus do céu. E hoje eu vejo, irmão, que Deus não estava no negócio mesmo. E às vezes Deus não está no negócio, nós sabemos que Deus não está no negócio. E nós queremos permanecer. Desobedecendo. Aleluia. Aí uma certa vez Deus usou a irmãzinha que eu não dava nada por ela. Irmão, a irmãzinha não gosta de usar esse termo, porque nem a irmãzinha não é irmã, irmãos. É irmão, irmãzinha não é irmão. E ela na minha doidinha na rua, ela me ensinar para ela falou, com 18 para 19 anos, Deus vai preparar a sua. Essa mulher tá doida, ela anda meio falando na rua sozinha. E quando eu fiz 19 anos, irmão, estava lá recebendo oração no púlpito, pastor orando, estava lá olhando lá atrás, olhando para mim. E me olhando e querendo conhecer eu, irmão. Com 18, 19 anos certinho, irmão. O que Deus falou, ele cumpriu, irmão. O que Deus fala na sua vida, ele cumpre, irmão. Deus tem coisas boas. Eu até peguei e falei, eu queria uma jovem com o cabelo encaracolado, e Deus deu do mesmo jeito, irmão. Eu posso escolher, irmão. Eu dei orando e Deus deu, irmão. Sim ou não? Aí, não, mas você é doido, eu pedi, Deus me deu. Achava bonito, ele quis fazer chapinha, eu falei, ele chega. Eu pedi desse jeito, né? Então, irmãos, é só uma ilustração para contarmos aqui para mim. Nós temos responsabilidade diante de Deus. Nós temos responsabilidade diante de nossos atos. Ah, eu pequei porque eu não sabia. Ninguém peca aqui nessa criança, irmão. Ela, a partir dos 7 anos, as professoras aqui, a irmã Angélica, a irmã Leandro, os professores aqui, a partir dos 7 anos já começa a formar o caráter da criança. Você pode ver, tinha aquela propaganda também do Danone. Chegou a criancinha, a mãe, você comeu o Danone, ele escondeu a mãozinha atrás. Não, mãe! Mas o beicinho dele estava todo cheio de Danone. Ela não sabia o tamanho da consequência, mas ela sabia que tinha feito coisa errada.
E eu lembro uma vez que minha mãe falou para mim: filho, eu vou para a igreja, mas não coma do bolo, espera eu chegar. Irmão, estava com uma fome, irmão, que eu não aguentei ver aquele bolo dentro do fogão. E eu fui inventar de comer aquele bolo. Minha mãe tinha dito para falar do que para mim? Para eu não comer. E eu fui comer. E eu engasguei com aquele bolo sozinho em casa, aqui em cima no Primavera, irmão. Eu saí correndo no meio da rua, irmão. Tinha 2 homens no meio da rua, eu pegava a mão do homem assim, bate aqui nas costas, e não entendi o que você tem. E eu pegava a mão dele, eu gasava. E ele não entendia, ele tá doido. Depois que eu desengasguei, tinha um bom tempo, irmão. Ele falou: o que você te ama? Eu falei: eu estava engasgado. É assim, irmão, toda desobediência, irmão, tem uma consequência. Você pode ver, a mãe quando fala, irmão, parece que é o próprio Deus falando. A mãe sai, leva o guarda-chuva. Aí você: não vou levar, não vai chover. Você toma uma chuva brava. Filho, leva a blusa. Não vou. Aí você passa um frio terrível, é igual a esposa também, né? Não tá saindo com a esposa, não é nossa mãe, né? Tem que prestar a esposa como mãe, não, ela é sua esposa. Ela é nossa esposa, a mãe é sua mãe. Então para você ver, irmão, tudo tem uma consequência. Mas tu não quiseste, Mateus 23:37 que nós lemos. Ou seja, isso daqui não é uma história de carochinha, irmão. Não é uma mitologia, Gênesis capítulo 3. Isso foi literal. Que até hoje a humanidade sofre. Até hoje a humanidade sofre com isso. Aí nós vemos uma coisa aqui, irmão, a realidade da tentação. Aí eu falei uns dias atrás aqui, irmão, que você ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder ele, a tentação. É difícil, irmão. Você acha que é fácil resistir? Mas o próprio Senhor falou: resiste ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É fácil resistir, irmão? Mas o que nós temos alimentado mais? A nossa carne ou o nosso espírito? O que nós temos alimentado mais? Da palavra de Deus, da oração? Não é fácil, irmão. Mas nós temos que estar se alimentando igual nós estamos aqui. Reginaldo, eu venho na terça porque eu quero ouvir a palavra, eu estou me alimentando. Eu venho aqui na consagração pelas manhãs, eu estou me alimentando. Eu venho no culto de oração, no ciclo de oração à noite, eu estou me alimentando. Eu estou na escola dominical, eu estou me alimentando. Eu estava estudando, até falei com o pastor Nunes, acho que eu falei com o pastor Nunes. Eu fiquei triste, acabei de ler um livro. E eu fiquei triste, irmão, com uma pesquisa lá nos Estados Unidos que fizeram. Que eles consideram uma pessoa que é assídua na igreja, quando vai uma vez por mês na igreja. Tem gente que está vivendo essa pesquisa lá dos Estados Unidos, irmão. Um peixe não consegue viver fora da água, igual um servo do Senhor, fora da casa do Senhor não dá, irmãos. Aleluia. Vamos ler Isaías capítulo 14, verso 13, verso 14. Deixa eu achar aqui, Isaías capítulo de número 14, verso 13. Achei. Diz assim: e tu dizias no teu coração, olha aqui, meu irmão, 5 mentiras de Satanás. Eu subirei ao céu. A primeira mentira aqui, que o diabo ele é mentiroso, irmão. Olha aqui a segunda. Acima das estrelas exaltarei o meu trono. O diabo ele é mentiroso, irmão. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Assentarei, a terceira. O verso 14: subirei, ou seja, irmão, sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo ele é isso, irmão. Você vê que ele lançou a mesma coisa aqui no verso de número, deixa eu ver aqui, verso 5 do Gênesis capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Então ele lança essas coisas, irmão, porque ele queria ser semelhante. Acima de Deus não tem ninguém, irmãos. É só ele, digno de toda honra, digno de toda glória, exaltação, louvor, adoração. É só o Senhor Jesus Cristo.
1 João capítulo 2, verso 16. Epístola de João 2, verso 16 e 17. Irmã Luziane, lê para mim, por favor, Epístola de João 2, verso 16 e 17. Pode ler. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos 16 e 17. Por favor. E 16 e 17. Olha aí, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, irmão. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, ou seja, o desejo incessante pelas coisas da carne, irmão. Os desejos. Você viu que a mulher no Gênesis capítulo 3, verso 6, olha o que o diabo diz. O verso 6, a mulher. E vendo a mulher, ou seja, encheu os olhos daquela mulher, que a árvore era desejável para dar entendimento. Aí ela não aguentou. O coração dela já estava engodado. Já estava todo tomado por aquilo que a serpente diz. É o que falamos, temos que tomar cuidado com aquilo que ouvimos. Que aí desce para o coração. Aí nós começamos a olhar não com os olhos mais de Deus, com os olhos carnais. E acabamos quebrando a nossa cara. E vendo a mulher, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você vê Mateus capítulo 4. Deixa eu ler aqui rapidamente. Mateus capítulo 4, o verso 6 e 8. O que o diabo ele quer fazer, ó, só que com esse ele não conseguiu não. Olha aqui, ó, versos 6 e 8. 6 e 8. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. Verso 8. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes, olha, e mostrou-lhes os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9, olha aqui, ele lança, né? Ó, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Levou Jesus num monte bem alto. O diabo ele quer assim, irmão, disfarçar as coisas, ele quer te levar lá nas alturas. Por quê? Porque a queda é grande. Ele ajuda você a fazer, mas esconder ele não ajuda não. Levou Jesus lá, só que esse daqui estava revestido. A carne dele podia estar fraca, fisicamente, com 40 dias, 40 noites, irmão, fraca, mas o espírito dele estava revestido. Se você me prostrar, ele para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, nós sabemos que tudo isso, irmão, tem consequência. É um fato histórico, mas porém real. As consequências, Gálatas capítulo 6, verso 7. Quem achou pode já ler, por favor. Gálatas 6, 7. Isso. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí, obrigado, irmã Angélica. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, mas, como eu falei, irmão, todos nós estamos sujeitos a falhar, a errar, a pecar. Todos nós temos sujeito a isso. Sim, mas nós temos que vigiar. Por quê? Eu vou deixar uma palavra de conforto aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Meus filhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado. Glória a Deus. Para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Tudo que plantamos, irmão, nós vamos colher. Uma hora ou outra, nós vamos escolher. Você pode ver, irmão, quando uma pessoa está em pecado, ela perde o brilho.
Sim ou não, irmãos? Quem é as obreiras aqui já serve a Deus há muitos anos. Irmã Leandro, muitos irmãos que estão aqui. Ela perde o brilho, irmão. Reginaldo, me mostra, irmão Rosenildo, me mostra, eu vou mostrar. Salmos 31, verso 10. Exaltado seja o teu santo nome. Glória ao Senhor Jesus. Pois maravilhoso é o nosso Deus. Pode ler? Pode, por favor. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha aí, irmão. Muda o rosto. Porque nós temos um brilho, irmão. Por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos um brilho. A pessoa, quando ela começa a fazer as coisas que não agradam a Deus, até aquele brilho ela perde. Porque vai se afastando de Deus. Não sei se foi o pastor que falou que nós todos aqui somos feios, né? Foi o pastor não falou aqui no culto de ensino aqui, foi o pastor não falou antes. Pastor Edson. Nós perdemos o brilho, irmão. Quando nós pecamos. Hoje eu sou olhando, quando eu olhava as fotos minhas, quando eu tinha 14, ela falava, não queria você não, mas eu achei o Espírito Santo mesmo assim, irmão. E ela falava que não queria. Hoje eu só sou mais bonitinho porque eu estou a presença de Deus aqui, irmão. Você pensa, a pessoa vai ficando pálida, ela vai se afastando, ela vai se deixando, é igual eu falei, a pessoa ela sentava aqui na frente, como ela começa a sentar lá atrás, e quando vai ver, irmão, em vez de ela se achegar e falar, pastor, eu falhei, eu errei, eu quero consertar minha vida, eu quero colocar minha vida no altar, se achegue diante de Deus, não se afaste. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a cair. Mas não podemos ficar caindo porque Deus ele quer nos levantar na presença dele. Queremos que estar de pé na presença dele. Aleluia, glória a Deus. Olha o verso, capítulo 32 de Salmo, verso 3. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia. O pessoal fica guardando em silêncio as coisas, irmão. Fica morrendo espiritualmente, porque o pecado ele vai destruindo a nossa vida, ele vai destruindo a nossa vida. Aí eu vejo aqui, irmão, tem gente que fala, Reginaldo, o trabalho foi o diabo que inventou, não é possível, não, foi o próprio Deus que criou o trabalho, foi o próprio Deus. Então nós vemos aqui a mulher desobedeceu. Vamos pular para o verso 8. Verso de número 7. Então foram abertos, depois que eles pecaram, eles falharam de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8, irmão. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus já tinha visto eles lá, irmão. Deus não quer ver o homem escondido, não. Deus não quer ver o homem parado, não. Deus quer ver o homem atuando na obra dele. Ouvir a voz do Senhor. Quem não quer ouvir a voz de Deus aqui, irmão? É tão gostoso ouvir a voz de Deus, sim ou não? Imagine, irmão, eles se esconderam com vergonha de Deus. Irmão, querendo se esconder de Deus, não se esconda. Se achegue para Deus. Verso 9, chamou o Senhor Deus à noite e disse, onde estás, Adão? Nas minhas palavras, Adão, onde estás? Se Adão se arrependesse na hora de se jogar, ele fala, não. Mas o problema, pastor, é que nós queremos colocar culpa nenhum no outro. A culpa é nossa quando nós falhamos, quando nós erramos, a culpa é nossa. Ah, Senhor, agora a culpa é sua, Senhor, porque foi o Senhor que me deu a mulher. Mas quando o Senhor fez a mulher, quando ele acordou daquela cirurgia, ele falou, essa sim, Senhor. Ele fez até um joio, eu creio. Essa sim, agora é ósseo, não. Mas quando aconteceu o problema lá da casa, foi, mas a mulher que o Senhor me deu, Senhor. Eu costumo dizer em algum casamento que eu dirijo, quando adormeceu, foi a primeira cirurgia que Deus fez ali, na hora o homem já acordou. E foi só vitória, imagina, ele dormia, só via bicho, quando acordou, via a mulher. Agora essa sim, Senhor. Mas agora ele dizendo, mas foi a mulher. A mulher não, Senhor, foi a serpente. Aí um foi jogando a culpa para o outro, irmão. Quando nós ficar jogando a culpa um para o outro, nós vamos acabar morrendo espiritualmente.
Lembra daquela musiquinha na escola, da primeira, segunda série? O João roubou pão na casa do João e vai ir assim, não, quem? Eu não. Não, quem foi? Lembra? Ninguém lembra dessa musiquinha? Ninguém lembra, não é só eu, né? Sou os mais antigos aqui. Então, irmãos, não podemos jogar a culpa, assuma a culpa. Falar igual o pastor Nunes aqui, a pessoa confessou. Diga o pecado, fala para o Senhor, conte para ele. Mas hoje, irmão, quando a pessoa pega, a pessoa vai pedir conselho com a pessoa, não precisa confessar não, fica só você entre Deus. Não precisa, o pastor não precisa ficar sabendo não. Mas Deus revela, Deus mostra. Eu não me lembro até hoje, acho que a irmã Socorro, Deus usou aquela mulher num culto de sermão, e ela levantou, ela falou, eis que estou fazendo uma peneira aqui, irmão. De 40 jovens foi para 15 jovens. Irmão Kiki. Nós fizemos uma festividade com 15 jovens, mas foi a melhor festividade que foi, irmão. Eu lembro até hoje, o pastor, vai orar! Orou a mocidade de ter 40 jovens. Vem para a salinha, daqui a pouco viu um jovem chorando. Até o filho do pastor estava no meio. Um foi entregando o outro. Um sabia do pecado do outro, irmão, que tem gente que sabe de pecado de pessoas e às vezes tem que contar, irmão. Não conta para mim, se contar eu tenho que falar para o pastor Nunes. E se alguém souber do meu irmão, fala para o pastor Nunes, viu? Se souber de alguma coisa minha. Nem falar, irmãos. Se não, eu fiquei sabendo. Então prove. Mas vai chegar no pastor Nunes. Isso é uma grande responsabilidade. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, tudo tem uma consequência. Eu só concluo com essa mensagem aqui, finalizando tudo isso daqui. Você viu que cada um teve as suas consequências. Todos ali que tiveram aqueles atos ali, o homem, a mulher, eu não sei se ela não tinha muito dor de parto, mas começou a ter mais dor de parto, a serpente que não rastejava começou a rastejar. Então, tudo tem uma consequência, mas eu deixo João 3,16, que eu vou ler, toda a igreja sabe, mas é bom ler 3,16, para nós irmos para casa, guardando esse texto aqui, ó. Mesmo diante de tudo aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus e os seus pecados, para nos purificar de todo o pecado. Que Deus abençoe a todos aqui nesta noite. Eu peço oração pela minha casa, irmão, pela minha família, para que Deus nos guarde, nos proteja e nos sustenta. Então que nessa noite você saia daqui, nós saímos daqui, que essa palavra é para todos nós, vigiando, e olhar as calçadas melhor aí, né, irmão? Tem gente que eu já vi bater na cara no poste na minha frente, irmão, porque ela correndo atrás de um ônibus, irmão, e ela correu atrás de um ônibus, ela não viu o poste e deu na cara do poste, irmão. Então, tomemos cuidado. Deus abençoe o pastor Nunes, obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, irmãos, por esta palavra. Né? Muito bom a comparação com a queda, né? Nos nossos dias. Tem quedas aí que são fatais, né? E às vezes a pessoa cai da própria altura, né? E morre. Então a gente tem que tomar cuidado, observar o que o Senhor falou conosco nesta noite. Olhar mais para si mesmo. Como foi dito, nós temos que olhar primeiro para nós mesmos, entender a nossa dependência, necessidade de Deus, e tomar uma decisão que vai em direção ao Senhor. O Senhor, Ele nos ouve, mas nós também temos que ir até Ele, buscar o Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não vamos conseguir vencer o pecado, as tentações. Não é pela obra, a gente pode tentar, já falamos aqui, nos libertar de todo o pecado, mas sozinho nós não vamos conseguir. Então, se nós andarmos pelo Espírito, fazendo a vontade do Espírito, que é Deus, nós vamos bem e ficamos no Senhor. Mas se nós andarmos fazendo a vontade da carne, longe estaremos do Senhor, porque a nossa carne ela é corrompida, né? Ela está corrompida pelo pecado. Mas o Senhor nos abençoe nesta noite com esta palavra. E hoje, por que Deus sempre fala hoje? Porque amanhã só Ele pertence. Se Ele quiser nos dar o amanhã, bem, se não quiser, hoje é o dia. Deus nos deu o dia de hoje para vivermos, né? É o que nos basta por hora.
vivamos ele para que o nome do Senhor seja glorificado. Se alguém em nosso meio que queira a este Cristo, a esse Deus, entregar a sua vida ou reconciliar-se com Ele, nós estamos aqui para orar, interceder, para que Deus venha abençoar e fortalecer a sua vida. Venha até nós vamos, venha até o Senhor, né? Nós vamos só ser esse instrumento de oração e intercessão pela sua vida. Amém? Se não há, que haja outras oportunidades e que Deus fale sempre no nosso coração. Eu orava aqui e dizia: Senhor, nós podemos nos esforçar muito, suar, se desgastar, chorar, rasgar o terno, né? Mas se o Espírito Santo de Deus não convencer, o nosso esforço, não digo que será em vão, porque a nossa parte é feita, mas o homem não consegue convencer, somente o Espírito Santo. Amém? Nos coloquemos em pé, vamos agradecer a Deus esta noite. Os irmãos que não participaram da ceia, já aguardem após a bênção apostólica que eu vou servir. E outra coisa, irmãos, orar a Deus para que nós, todos nós, eu estou incluso nisso, e na oração o Espírito Santo me tocava de que nós temos que pedir a Deus que nós não sejamos soberbos diante do Senhor, de acreditar que somos agora iguais, como o diabo quis ser e incentivou Adão e Eva a ser também. Deus habita em um alto e sublime trono, cercado de anjos que são agora lá, são santos, né, perfeitos, não têm pecado, adoram Ele ininterruptamente, e quando o adoram, eles lá no céu, anjos de Deus, se cobrem diante do Senhor por reverência e temor. E às vezes nós vivemos na presença de Deus de qualquer jeito, achando que Deus é um igual a nós. Irmãos, nós somos pó, pecadores, e dependemos desse Deus. Quem pode nos livrar? Né? Quem pode nos livrar da nossa condição de pecado, da nossa miserabilidade? Só Deus. Então Deus nós não estamos no mesmo nível do Senhor, e nunca estaremos. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele diz que um dia nós seremos glorificados à semelhança de Cristo Jesus, incorruptíveis. Então nós precisamos tratar, eu não gosto de falar a palavra coisas, né? Mas os irmãos vão entender aqui, as coisas de Deus de qualquer maneira, né? Não podemos. O culto é a Deus, é para Ele, tem que ser bem feito. O louvor, a oração tem que ser sincera e espiritual. A ceia, não preciso nem dizer, tá bom? Que os irmãos sejam abençoados nesta noite e o Senhor seja glorificado. Senhor Deus e amado Pai, eu exalto e glorifico ao Senhor por esta noite abençoada que o Senhor tem nos dado, pelo dia de vida que nos foi concedido. É assim, Deus, eu te glorifico. Eu agradeço, Pai, por estas vidas que aqui estão, aos irmãos que estão em casa. Eu glorifico ao Senhor pelo teu zelo para conosco, pelo livramento deste dia, Deus, porque certamente não houve um instante, ó Pai, que tivemos tranquilidade verdadeira, porque é uma batalha e cada vez ela tem sido mais reída, travada, para que nós saiamos da Tua presença, para que nós percamos a nossa salvação, para que nós desistamos, ó Deus, da Tua promessa, percamos a esperança em Ti, a nossa fé e tornemos-nos, ó Pai, inimigos, incrédulos. Ó Senhor, mas o Senhor esteve conosco e o Teu Espírito nos foi falando, ó Deus, em todo dia, para que prossigamos em fé e esperança, na certeza de que o Senhor está conosco neste dia. Ó Deus, o Senhor nos livrou, e eu louvo e agradeço a Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, deles uma noite de paz, Senhor. Abençoa os lares, as famílias, ó Senhor, os protegendo de toda maldade. Senhor, leva o Teu povo de volta ao seu lar, debaixo da Tua santa proteção, e nos permita, Deus, Deus, até a Tua volta, nos reunirmos novamente neste lugar, ó Senhor, e aonde o Senhor nos enviar para Te adorar, para o bem dizer. Senhor, faça de nossas vidas um instrumento em Tuas mãos, e que nós tenhamos esta consciência e nos dispomos, ó Deus, nesta noite a ser um instrumento Teu, um servo do Senhor, para levar a Tua palavra àqueles que estão necessitados nesta hora. Senhor, seja conosco, e assim Te agradecemos por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos juntos. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.
Graças a Deus. Pode ser. Glória a Deus. Trabalhou muito aí? O pessoal esquece de encerrar. Uma água, tudo é assim.